Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso. Obrigado, meu Deus, porque Tu estás presente nesse lugar, já falando, já ministrando nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por todos os Teus filhos aqui, todas as famílias presentes, por todos os visitantes hoje que estão nesse lugar. Eu peço que o Senhor fale com cada um nessa manhã, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada coração, cumprindo na vida de cada um dos Teus filhos, os Teus planos e os Teus propósitos, levando embora do nosso meio toda tristeza, toda confusão, toda contenda, Senhor, levando embora, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem da Tua parte, que a Tua paz esteja em cada coração. Nós Te pedimos isto, Senhor. Obrigado. Usa o pastor Beto nesse lugar. Fala através do Teu filho. Fala com ele também. Abençoa a sua família poderosamente. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Espero que vocês tenham dormido bem. Pouco, né, como disse a Esther, mas bem. Muito bom estar aqui de volta. Fazia algum tempinho que eu não vinha. E, aliás, eu vim no primeiro culto 10 de vocês, que, se não me engano, foi em dezembro do ano passado, não foi isso? Ou não? Retrasado, é. Então, já faz 2 anos, né? E era o primeiro culto 10. E eu trago aqui também um abraço do Conselho Diretivo, o Conselho Ministerial da Igreja. Ontem de madrugada, eu estava falando com o pastor Paulo Friso, estava socorrendo o sogro dele no hospital, e ele tinha até chance de vir aqui comigo, mas ele desmarcou por conta disso, mas fala assim: entrego o meu abraço na igreja de Santos. E eu trago também o abraço da igreja de Teresina, que agora tem tudo a ver com vocês. E, aliás, a igreja de Teresina vai muito bem, obrigado. Eles já são lá uma frequência nos cultos, não dá para falar que isso são membros, mas entre 250 a 300 pessoas. Estão assim liberados para procurar um novo lugar lá para o prédio. Os cultinhos já não dão mais conta. Não tem sido simples a caminhada, as lutas são grandes. Para ter vitória precisa ter a luta, mas os irmãos estão de vento e polpa lá. Essa é a época do ano que eles chamam lá de BRO, porque são os 4 meses do ano que termina com BRO: setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, quando é em agosto para de chover, aí e assim para com 36, 37 graus. Aí vai aumentando 1 grau e meio, até as chuvas que começam em fevereiro. Faz as contas aí, você vai saber qual é a temperatura lá num domingo. Nesse horário aqui, que não tem horário de verão lá, então são 10h15 da manhã. Então o Ricardo está tendo aquela grata satisfação de 6h30 da manhã lá, já está com 35 graus na testa. Teresina tem um sol para cada um, viu? Eles mandam um abraço a vocês. Eu estive com eles trabalhando lá essa última semana, como parte da nossa tarefa de cobrir todas as igrejas do Norte e Nordeste, e Teresina também. E antes de começar a palavra, eu quero assim dizer que, em função das tarefas do Conselho da Igreja, a gente tem então como dever assim conhecer, interagir, participar do dia a dia de todas as igrejas cristãs da família. Hoje nós somos 51 localidades, entre igrejas, pontos de pregação, congregação e pequenas famílias especiais. Diferente daquela pequena família que você participa, a pequena especial, ela tem o objetivo direto de se tornar uma igreja no tempo. Então somos 51 localidades, somos hoje 8.600 pessoas, entre Brasil e Bolívia, mais os missionários. Então essa é a nossa sala de trabalho. E aí a gente acaba entendendo a intimidade de cada igreja, os desafios, as virtudes, os pontos de melhoria. E eu estou dizendo tudo isso para falar que a igreja de Santos, nesse cenário todo aí, tem sido uma bênção. Vocês podem se aplaudir, é o aplauso mais egoísta que você vai dar na sua vida, ou no dia de hoje. Vocês têm sido uma bênção para nós. Sabemos das lutas, dos desafios, dos defeitos, mas eles são irrelevantes perto da quantidade de virtudes, qualidades e diferença que vocês têm feito. Isso não significa que não tem pontos de melhora, sempre os terão, porque Filipenses 1,6 diz que, tendo por certo de si mesmo que aquele que em vós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Portanto, estamos em obra o tempo todo, até Jesus voltar. Quando terminar, você ganha um pulo, um jump, você é promovido. Então, como não terminou ainda, você está em obra.
Por isso eu quero dizer que vocês têm sido uma bênção para as igrejas cristãs da família. Eu estava lá domingo pregando na igreja de Teresina, essa mesma palavra que eu vou compartilhar com vocês aqui. E eu fiquei lembrando de histórias, e se não fosse vocês não existiria Ricardo, Israel, Azaf, Marina e o abnegado Daniel. Esse cara é um cara de oração. A Marina não orou muito, o Daniel orou muito. Eu falo isso para ela, o Ricardo também. E eles estão lá hoje em Teresina, assumiram a igreja num momento de desafios, passaram por outros, mas estão vencendo. Teresina também hoje é resultado direto da Igreja de Santos. E tantas outras participações em missões com a Rosana, as participações nos projetos missões, o Day Beat dos adolescentes que foi aqui, o Link que tem sido hospedado aqui, aquele evento de música, a narrativa do Evandro aí, bem fresquinha do que aconteceu ontem em Barra do Turvo, mais de 100 voluntários, mais de 500 pessoas atingidas, e lá 10% da equipe vinha de Santos, e com essa quantidade enorme de donativos. Irmãos, vocês estão de parabéns, amém? Glória a Deus, isso mesmo. Podemos ir embora então, que está tudo resolvido. Só que não. Então eu quero aqui nessa manhã compartilhar com vocês, nesses próximos 40 minutos, uma palavra em que eu quero buscar aqui 3 objetivos. Eu devo fazer algum comentário assim de quebra-gelo relacionado a futebol ou não? Melhor não, Evandro? Assim, uma pergunta assim, nem nada a ver com a palavra assim. Quantos aqui nessa igreja, sem nenhuma maldade, estou diante de Deus aqui, quantos aqui torcem para o Santos Futebol Clube? Quantos aqui torcem para o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras? Só isso que eu queria saber. O objetivo dessa palavra, que Deus tem me desafiado a compartilhar com os irmãos aqui, e ela não é novinha em folha, porque essa tem sido a mesma palavra que eu pude compartilhar esse ano na Vila Mariana, também no Anália Franco, há um mês atrás, em Teresina domingo passado, e hoje com vocês. Estou entendendo de Deus que essa palavra precisa ser dita em mais alguns lugares, mas eu quero buscar com vocês aqui, à luz da palavra de Deus, 3 objetivos nessa manhã. O primeiro deles é constatar com vocês aqui, verificar aqui, à luz da palavra de Deus, um fato bíblico. Eu diria que ele é quase um princípio. Não vou falar que é um princípio, porque ele não está posto na palavra de Deus como um princípio. Mas você vai ver que a força dessas verdades o tornam quase que um princípio. Depois que a gente caminhar nessa direção e entender esse quase princípio, esse fato, com base nessa constatação, eu quero fazer aqui com vocês um questionamento para as nossas vidas. Tem tudo a ver com essa época do ano e pode ser uma chave para a tua vida para o 2016. E aí então, constatado o fato, feito o questionamento, então eu quero, em cima dessas reflexões, propor uma reflexão aqui que vai servir de mudança, de ministração efetiva para nós então nessa manhã, amém? Constatar, questionar e apresentar uma solução. Então vamos para o primeiro objetivo, que é constatando, verificando um fato bíblico, uma verdade, quase que um princípio. E para que não fique mais muito mistério, eu já vou dizer e depois a gente mostra na Bíblia. Como eu disse, é quase um princípio porque não está posto como um princípio, que é o fato de que existem limites para quase todas as coisas. A existência de limites para quase todas as coisas. À luz da palavra de Deus e percorrendo diversos versículos, vamos ver aqui que há limites para quase tudo. Vamos lá no Salmo 119, nós vamos ler bastante a Bíblia, e em função do tempo eu vou correr, não vou esperar você achar o versículo, mas vou ler ele aqui para você. Salmo 119, versículo 96. Salmo 119, versículo 96, o salmista diz assim: a toda perfeição vi limite. Só a parte A do versículo. Para toda perfeição eu vi um limite. Portanto, a perfeição tem limite. Olha que forte isso. A perfeição que a gente acha que é algo completo, mas ainda assim ela tem limite. O Salmo 22, 27. Corra lá comigo. Os digitadores aí, vamos rolar. Salmo 22, 27 diz assim:
todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Todos os limites da terra, portanto a terra tem limites. Jeremias 5:22. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Jeremias 5:22. O profeta diz assim: não me temeis a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar. O povo de Santos entende bem desse limite aí, porque até o mar tem um limite. O Jeremias 5:28, um pouquinho mais para baixo: engordaram-se, estão nédios, também excederam o limite da maldade. Portanto, a maldade tem limite. O livro de Jó, um capítulo antes do livro de Salmos. Livro de Jó, um livro antes, aliás, do livro de Salmos. Capítulo 14, versículo 1 ao 5. Jó 14, 1 ao 5. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal, abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos teus meses, e tu lhes pusestes limites. Portanto, os dias da nossa vida, a nossa existência, possuem limite. O Eclesiastes 3, depois de Salmos, tem lá uma outra narrativa enorme, de vários outros limites existentes, esses aqui colocados na forma de tempos. Porque se existe um tempo, existe então um período em que eu posso fazer tal coisa. Portanto, eu vou até ali e depois eu mudo. Se eu vou até ali, tem um limite para aquela questão. E aí, para a gente não vai ler o capítulo inteiro, mas o Eclesiastes, o pregador, fala o tempo todo que há, por exemplo, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar, tempo para rir. Podemos mudar a palavra para limite de plantar, limite de colher, limite de chorar, de rir, de dançar, de escolher, de ajuntar, de guardar, de espalhar, de abraçar, de afastar-se de abraçar, de coser, de rasgar. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira mencionando tantos outros limites que a palavra de Deus menciona, para que a gente consiga constatar esse que é quase um princípio de que para quase todas as coisas na vida existem. E eu, para sair da Bíblia aqui e ir para a vida cotidiana, ainda poderia falar do limite que existe para o risco, para a resistência à dor, para as nossas forças. A riqueza de uma pessoa tem limite, a capacidade dela, a beleza dela. Pasmem as irmãs, Gisele Bündchen declarou esses tempos atrás que tem celulite. A saúde, o ficar acordado. A Sarinha é um barato, ela aguenta até ela não quer dormir, mas também depois ela não quer acordar. E quando ela quer dar o limite da capacidade dela, ela vai ficando agitada, e daqui a pouco ela capota onde ela está. É um barato, a gente se acaba com ela e ela não acorda. Os nossos índices num hemograma possuem limites. O peso de uma pessoa possui limite. A nossa concentração, a autonomia de voo de um avião, a altura de um prédio, a profundidade do mar. Hoje a gente sabe que existe o sal, o pré-sal, a pedra. E muito circunstancialmente, os gastos de uma pessoa possuem limites. E aqui eu faço um parênteses para as compras de final de ano, porque existe um frisson, quase que um espírito de roubo que invade as vidas das pessoas nessa época. Entrar o ano e só terminar as dívidas em setembro do outro ano, quando cair a primeira do 13º. Aí depois a gente tem que ralar, orar. Mas não é disso. Portanto, para quase todas as coisas há um limite. Verificado isso, amém? Antes da gente ir para o segundo ponto, que é, em cima dessa constatação, fazer um questionamento, eu só quero fazer algumas observações sobre essa questão dos limites. Porque é uma verdade absoluta e a gente tem que ponderar a palavra de Deus. E só algumas observações, desviando um pouquinho do foco da mensagem, mas a gente volta para ela. Porque se a gente deixa isso em aberto, pode gerar confusão na sua mente. Porque há algumas coisas que não possuem limites.
Normalmente as coisas ilimitadas são coisas que Deus estabelece, porque o homem não tem competência para fazer a gestão delas. As que têm limites têm a ver com a nossa humanidade. A gente não tem calibre para definir o que tem limite e o que não tem. Quer um exemplo? Salmo 119, onde você está aberto, no versículo 96, diz, a gente deu a primeira parte do versículo que dizia que a toda perfeição viu um limite. Mas a segunda parte do versículo dizia assim, Salmo 119, 96, mas o teu mandamento é ilimitado, portanto a palavra de Deus é sem limites. Poderia ler o Salmo 147, 5, que diz que o entendimento de Deus é ilimitado. Ou Gênesis 11:6, que narra a construção da Torre de Babel, e quando Deus vem e vê que o povo é um só, fala uma só língua, trabalha junto, amassa junto, queima tijolo junto, edifica junto, aí Deus olha e fala, olha, vamos parar esse negócio aqui, confundindo a língua deles, porque o povo é um, não haverá limites para aquilo que eles intentarem fazer, portanto o trabalho em unidade não possui limites. E é por isso que é tão difícil edificar uma igreja, sendo tão fácil concomitantemente, porque se conseguíssemos atingir a plenitude da unidade, não teria limites. Então a gente ainda não atingiu isso, precisamos perseverar. Outra coisa que não tem limite, o Salmo 103, 17 fala que a benignidade de Deus é ilimitada. Poderia ainda dizer e lembrar contigo aqui que a glória de Deus é ilimitada, o amor de Deus é ilimitado, a soberania dele é ilimitada, a presença dele porque ele é onipotente, o poder dele porque ele é onipotente, a presença porque ele é onipotente, presente, e o conhecimento dele porque ele é onisciente, além da misericórdia, da graça, tudo que diz respeito à divindade é ilimitado. Então é bom ponderar essas coisas. Outra coisa a mais, tão importante que segundo Timóteo 4,2, o Paulo fala para o Timóteo, prega a tempo e fora de tempo, portanto o dever de pregar o Evangelho é ilimitado. Não, pastor, eu não encontrei oportunidade. Meia verdade. Talvez não encontrou de proclamar com a boca, mas com a vida o tempo todo você tem o dever. Enfim, outra observação acerca dos limites, se tem as que não possuem limites, há coisas que somos nós quem colocamos limites e não deveríamos. Quer um exemplo clássico? Pastor, a minha paciência está no limite. E se eu fosse aqui imitar aquele pessoal, aquela categoria nova de seres humanos, dava para ficar mais caricata essa afirmação, com todo respeito. Mas eu quero dizer que não há afirmação bíblica que estabeleça que a tua paciência tem limite, você que coloca. Aliás, é muito tendencioso isso, porque para certas coisas a gente tem uma paciência de Jó, para outras o nosso pavio é curtésimo. O amor ao próximo, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o amor jamais acaba. Esses dias eu tenho falado com vários casais, em crise, em conflito, blá blá blá, e quase todos têm falado uma coisa que parece que eles se combinaram. Às vezes eu fico pensando, será que eles se conhecem? O meu amor acabou. Mentiroso, cara de pau. O amor não acaba. A paixão, sei lá o que você tinha, acabou. Aliás, amor não é nem sentimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento. O sentimento vem depois. Decida amar. E não amar é desobediência. Outra coisa, o perdoar. Pastor, já perdoei demais. A Bíblia diz 70 vezes 7, aquilo é um número simbólico de sempre. E uma outra ponderação acerca de limites, é que há coisas, ponderei que tem coisas que não possuem limites, ponderei que tem coisas que somos nós quem colocamos limites e não deveria. Uma terceira ponderação, há coisas que nós precisamos sim pôr limites. Por exemplo, o zelo. Muito zelo, irmãos, vira orgulho. Aliás, a raiz da palavra no original do orgulho e zelo é a mesma. O limite é muito tênue. Não, eu sou zeloso do bem, não faz. Orgulho, não quer abrir, não quer ceder, não quer reconhecer erro. Por zelo ao meu irmão, eu não confessei minha fraqueza. Orgulho. Outra coisa, a educação aos filhos tem que ter limites. Escutei uma história dessa esses dias aí, não sei se não foi história, acho que foi um vídeo desse de internet, também não lembro, mas em suma era assim, uma mãe à moda antiga, corrigindo um filho no shopping,
Apesar da descrição, vem lá um polícia, a senhora não pode fazer isso, posso levá-la presa. E ela, sem pudor, sem papas na língua, olha, seu guarda, eu estou batendo hoje para o senhor não bater amanhã. Aquele guarda podia dormir sem essa. Aliás, diz que a reação dele foi digna. Ele tem razão, continua aí. A busca pela perfeição, nós precisamos impor limites, sob o risco de a gente virar perfeccionistas. E esse é um pecado crasso, porque a perfeição só existe em Deus. Quem quer ser perfeccionista quer ser igual a Deus. Quem é que quis isso um dia? Nas brincadeiras precisa haver limites, senão a gente incide na chocarrice, na ofensa. No respeito mútuo precisa ter limites. Na intimidade, principalmente entre solteiros, precisa haver limites. Quando os limites são ultrapassados nessa época da vida, namoro, noivado, acontece a fornicação. E falando dos casais ainda, 90% dos casamentos em que a gente vai atuar quando tem crise. Quando eu gosto sempre de fazer o exercício de voltar a fita, para pegar a história do começo. E aí pergunto aquela perguntinha que eu não deveria ter feito, porque eu já sei a resposta. Como foi o namoro, irmão? Hein, irmã? A tolerância precisa ter limites às situações, não aos comportamentos. Senão a gente fica os intolerantes, que é outro extremo. A liberdade, a chamada liberdade de expressão precisa ter limites. Na França, eles dizem que não. Aquele jornal Charlie Hebdo, 7 meses antes daquele massacre que teve lá, tinha publicado na capa de um dos seus jornais uma charge nojenta. Não gosto nem de reproduzir a imagem na minha cabeça. Era a Trindade fazendo sexo em fileira. O pai com o filho com o Espírito Santo. E tinha lá uma piada lá, que eu não lembro qual que é. Eu não estou dizendo que é por isso que aconteceu o atentado lá, que mataram todo o corpo editorial. E eles bradaram nas ruas: continuaremos defendendo a nossa liberdade de expressão. Aquilo é liberdade de expressão? Quando eu deprecio o próximo, quando eu critico os valores, os deuses. Nós ainda somos um povo brando, graças a Deus. Mas aqueles que praticaram o atentado são radicais. E aí, poderia dizer ainda sobre nos horários para cada coisa na vida, uso de internet, redes sociais. Há coisas que precisamos impor limites. E a última ponderação e a principal observação dessa questão de limites, lembrando que o ponto principal é que para quase tudo há limites, e a gente já volta para o caminho da palavra, para o raciocínio dela. Mas a última observação que eu queria fazer, dentro dessas, de que há coisas que não possuem, há coisas que nós colocamos e não deveríamos, há coisas que precisamos colocar, mas a principal observação sobre a questão dos limites está em Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Talvez aqui esteja uma importante explicação por que o mundo está tão complicado hoje. Porque o autor, ele diz assim: ninguém remova. Em outra tradução, não removas os limites antigos que os teus pais fixaram, sob o pretexto de ser careta, de estar desatualizado. Todas as gerações depois dos antigos, portanto todos nós, remove dioturnamente limites de valores, de ética, de moral, de respeito, de convívio, de trabalho, de renda, de emprego, de agricultura, de guerra, de boa vizinhança. E aí vai removendo, e a Bíblia diz: não removas. Vamos removendo os limites que os pais da fé colocaram, os pais do evangelho, da reforma, os pais físicos da gente, os pais espirituais. O tempo todo a gente vai desprezando isso, sob o pretexto equivocado de que os tempos são outros, e sobre a alegação de que tudo é relativo, pastor. E aí tem essa baderna que você vê. Igreja, eu não vou nem lembrar essa daí, que essa é terrível. De uma igreja que a pastora acabou de casar com a melhor obreira dela. Porque afinal de contas, já pensou, Evandro, eu e você casando aqui na frente da igreja? Está amarrado em nome de Jesus. Oxe. Amém, irmãos? Há limites para quase todas as coisas, amém, amém? Segundo ponto então, uma vez percebido isso,
à luz da palavra de Deus. Vocês viram que eu não inventei. E eu estou sempre agora tentando embasar ainda mais as minhas pregações, colocar os versículos, porque hoje em dia todo mundo fala, mas o raciocínio dele... Irmão, eu estou repetindo a Bíblia, você não precisava nem de mim aqui hoje. Se você fizesse essa leitura da forma que eu fiz, teria chegado à mesma conclusão. De modo que questionar a Bíblia é problema teu. Percebido isso, então surge automaticamente uma pergunta. Quer ver por quê? Se eu sei que esse recipiente aqui tem um limite, Bonavides, de 200 ml, então automaticamente eu concluo que quanto é suficiente para ter água para encher esse copo? Portanto, quando a gente descobre, constata que há limites, surge uma pergunta: quanto é suficiente? E está aí uma outra noção que as pessoas perderam. E esse é o segundo objetivo que eu propus aqui para vocês. Com base nessa constatação, a gente fazer esse questionamento na nossa vida. Quanto é suficiente? Pergunta para quem está do teu lado aí, enquanto eu tomo um gole. Quanto é? Aliás, essa é a ênfase da mensagem dessa manhã. Se eu fosse dar um nome para esse sermão, ele se chamaria Quanto é suficiente? Nós vivemos tempos onde a noção do quanto é suficiente se perdeu. A ganância, a carência, a ambição, a imaturidade, o desejo de levar vantagem sempre, a indiferença, a massificação, o consumismo, a pressa, o egoísmo, as cobranças, a pressão, as pressões, o medo, a angústia, a irreverência, o desrespeito, o consumismo, a falta de fé, entre tantas outras coisas, arrancaram das pessoas a sua capacidade de definirem até onde elas podem e devem ir. Quanto é suficiente? Em vários aspectos da vida, e principalmente nos relacionamentos, não existe mais a tal da saciedade. Porque se existe uma carência extrema de uns para com os outros. No campo dos bens, da riqueza, dos patrimônios, então, os limites eles foram implodidos, levando junto consigo a ética, a honestidade, o caráter, etc. Afinal de contas, a gente precisa enriquecer, precisa possuir, precisa deixar alguma coisa para os meus filhos. Contramão do que Jesus falou: olha, se você tiver com que se cobrir e comer, se vos contenteis. Olha os lírios do campo. Nem o Bill Gates, em toda a sua glória, nem o Carlos Slim se vestiu como eles. E eles não tinham Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana naquela época. Quanto é suficiente? 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, vamos ler, esse vale a pena. Eu estou pulando vários versículos por causa do tempo, mas esse precisa ler. 1 Timóteo 6, Paulo falando ao Timóteo. Está ali já? 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, mas é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra, das quais nascem invejas, porfias, injúrias e suspeitas maliciosas. Disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro, a piedade como o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isto contentes. Eu não estou aqui pregando o espírito de mendigo, nem que ninguém trabalhe mais, viu? Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço. Não é pecado ser rico. O problema é viver em função disso. Não é problema nenhum ter um Land Rover, um BMW, uma Mercedes. O problema é você ter isso e não poder dar carona para o teu irmão, porque vai manchar o banco de couro bege. As quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor
é o dinheiro, não é o dinheiro, é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A cidade que o Ricardo está, tem esse problema. Uma vez, eu fui a uma concessionária, de propósito, de bermuda e camiseta. Se fosse os santistas lá, né, todo mundo gosta de andar bem informal aqui. E chegando lá, eu fiquei meia hora para ser atendido. Aí tinha uma vendedora carioca lá, concessionária da Renault. E ela me falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não. Ela falou, já entendi pelo teu sotaque. E, peraí, você está querendo comprar um carro? Vou te dizer, ela estava bem empapuçada daquele estilo de vida. E ela falou assim, olha, desse jeito que você está aí, você não vai ser atendido nunca. Que as pessoas gostam de vir aqui, bem vestida, tomar café, tomar champanhe, tomar não sei o que lá, e se a gente não atende bem, depois vai lá nos 0800 da concessionária uma queixa contra a gente. Detalhe, não compram nada, mas tem que ostentar. Aí eu fiz uma perguntinha assim, que não queria calar. Amiga, quando compram, pagam à vista? Que nada, levam um colchãozão de 72 parcelas para dormir nele. Fui executivo de bancos e companhias de seguros por 14 anos da minha vida, antes de trabalhar na vida secular na igreja, na qual já estou há 10 anos, completo em janeiro do ano que vem. E cansei de ver, quando eu era gerente de contas, eu era gerente de um segmento VIP do banco. E lá eu cansei de ver eles chegarem nas... Aliás, conheci a minha esposa lá. Eles chegarem nas agências com aqueles carrões do ano. E quando eu apertava o Enter no saldo dele, tinha um tracinho assim na frente. E não era para indicar o número. Então esse é o problema, essa perda de noção. O cara anda de Audi, mas mora de aluguel. Eu brinquei com um amigo meu nessa aí da Teresina também, e ele me deu uma resposta fantástica. Ele estava com um celular que eu nem sei se funciona. Eu não sei nem se tem chip para aquele celular. Mas ele tem Land Rover, BMW, casa em condomínio fechado. E eu brinquei com ele, fulaninho, tu com um carro desse e com um celular desse. O carro dele é uma BMW. De BMW e com um celular desse, ele falou, mas eu ando de BMW. Aquela chance que você perde de ter ficado quieto, é que foi num ambiente de brincadeira. Mas as pessoas andam com o iPhone 12 e de CPTM. Mas a selfie sai bonitinha, pelo menos. Esse é o problema. Se você pode ter 100 iPhones, tenha os 100. O problema é se matar para ter isso. Se não for grife. Essa camisa aqui, queridos, eu ganhei de alguém que não tem nem marca. Mas ela é tão boa. Mas eu também ganhei camisas de marca que estão lá, bonitinhas. Já foi o tempo em que precisava ter a marca. E aí vai. As compulsões suplantam os limites, suprimem eles. Aliás, a palavra suplantar significa pôr debaixo dos pés. Suprimir significa abolir, extinguir. E aqui eu faço uma propaganda do programa Celebrando a Recuperação. Tem na Vila, tem no Capão, tem algumas igrejas nossas. Para lidar com as compulsões. O consumismo é uma delas. As pessoas cobram atenção, demandam mimos, exigem serem ouvidas exageradamente, porque se perdeu a noção do quanto é suficiente, e se requer mais atenção dos outros do que se busca em Deus. E o salmista dizia, todas as minhas fontes estão em ti. O pastor Gerson fez até uma música com esse texto de Salmo. Há um egocentrismo espalhado e uma noção, resultado dessa falta de consciência de quanto é suficiente, que faz com que achemos que o mundo gira, ou pelo menos deveria girar ao nosso redor. Afinal de contas, eu mereço toda a atenção. Dos pais, dos cônjuges, se cobra o tempo todo, dos maridos, das esposas, dos pastores, dos chefes, dos amigos, dos parentes, de todo mundo. Vai estudar aqueles que têm compulsão na internet. 90% da compulsão deles está relacionada ao uso de redes sociais. E o uso da rede social para ver o que os outros fazem. E a segunda maior razão, para saber para aquilo que não foi convidado.
Porque afinal de contas eu tenho que estar em todos os lugares. E a rede social supre isso. Eu posso estar em 100 baladas ao mesmo tempo, porque eu preciso ser o centro do universo. Falta da noção do quanto é suficiente. O Jó tinha esse negócio muito acertado, porque ele disse: nu eu vim, nu voltarei. Aliás, a noção dele é que se ele morresse, ele já era rico, porque quando nasceu nem nome tinha, e quando morresse, ainda que o nome curto, mas teria. Jó. E quando isso não ocorre, surgem os conflitos, os problemas. Paradoxalmente, a falta de limites pelos alvos da vida, da noção do quanto é suficiente, faz com que a gente não invista tempo naquilo que é o mais importante, que são as pessoas. Diga comigo. E aí a gente gasta a vida e nunca é suficiente, e para de dar atenção para... Aliás, tem um texto, bota ele lá, Provérbios 30, 15 e 16. Provérbios 30, 15 e 16. Esse texto fala dessa coisa de suficiência. Olha que interessante o que o Provérbios fala. O Seol, a madre estéril, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca basta, diz, dá um enter. Aliás, volta, o 15, é o 15. Isso, a sanguessuga tem 2 filhas, o nome delas são... Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. Oi, Dadá. Vamos lembrar ainda da expansão das cidades, dos grandes centros urbanos, do consumo indiscriminado e desmedido dos recursos naturais, que nunca foi ponderado. Não há limites em nome do desenvolvimento. Ainda que recentemente os homens aí aprovaram um código ambiental razoavelmente moderno, inteligente. O resultado disso é que nós estamos diante da maior crise hídrica de toda a história. Porque até a água tem limites. Embora 2/3 do planeta seja feito de água, e uma boa parte do organismo também, mas Deus está dando uma tremenda lição, que você precisa ter noção do suficiente, senão até aquilo que é farto acaba. E antes de irmos para o último ponto dessa palavra, onde eu disse que em cima da reflexão nós proporíamos uma solução, eu quero refletir com vocês aqui seriamente no que diz respeito àquilo que nós chamamos de igreja, cristianismos e evangelho nos dias de hoje, e particularmente no Brasil. Porque lembra daquela noção errada de limites? Pôr onde não tem que pôr, não pôr onde tem que pôr? Olha o que acontece trazendo esses negócios para dentro da igreja. Nós limitamos o acesso de pessoas ao evangelho quando nós deixamos de pregar o evangelho. Nós tratamos Deus como um banqueiro, um empregado, um segurança particular, um socorrista, quando nós não temos noção de suficiência. Nós limitamos o sobrenatural de Deus, que é algo ilimitado, quando nós não oramos mais. E a igreja cada vez mais ora menos. Nós erramos quando limitamos a leitura da palavra de Deus. Cada vez mais raro você fazer a perguntinha numa igreja e receber uma porção de mãos erguidas como sinal de eu faço isso. Qual pergunta, pastor? Quantos já leram a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis ao Apocalipse? E se eu fizer a pergunta, quantos já fizeram isso mais de 2 vezes? Aqui eu sei que tem um que já fez, né, Bora? Mas deve ter mais. Mas eu sei que talvez não passe de 10 mãos. Vamos testar? Queria me envergonhar com isso. Quantos já leram aqui a Bíblia 10 vezes? 10 vezes! Mas alguém já leu a Bíblia de ponta a ponta 10 vezes? Só os 2? Esses irmãos merecem aplauso, por favor. Tem gente que já leu toda a coleção da Sabrina, sei lá o quê. Como chama aquela trilogia lá? Crepúsculo. C.S. Lewis, Senhor dos Anéis. Leia a Bíblia.
A noção de que a igreja é uma instituição que está falida e uma ONG resolve tudo é falácia. A remoção dos limites doutrinários produz a libertinagem, nos prostitui. O excesso, o radicalismo nos torna extremistas, quase que uma seita. Digo do excesso porque quando a gente não sabe o quanto é suficiente, a gente vira extremista. A falta de discernimento, juntado com aquela questão de espiritualizar tudo, nos faz desprezar, por exemplo, a medicina, os tratamentos. Quando eu fazia o curso de capelania hospitalar, no Hospital São Paulo, 12 mil pacientes e médicos por dia, o líder lá da capelania mostrou tanta regra. Um dia eu falei, puxa pastor, tão difícil fazer uma visita hospitalar segundo os modos da capelania. Ele falou, mas pastor, acredite, é necessário. Esse curso eu já fiz faz 15 anos. Por quê, pastor? Porque vem cada papagaiada aqui. A gente abafa, sabe? Mas tem cara que chega aqui e profetiza para o doente parar de tratar. Aí no dia seguinte repete o exame e está lá o resultado. Sabe o que eles fazem? Pula do 8º andar. A sorte, ele me dizia, não gravem isso. É que a janela é para o lado de dentro, não cai na rua. Porque não propaga. Porque os crentes estão lá te dizendo o tempo todo, sem sabedoria, larga o remédio aí. Não estou questionando a fé, o sobrenatural, pelo contrário. E assim nós vamos questionando tudo, nós não honramos mais as pessoas, removemos um limite importante chamado honra. E com isso nós colocamos todo mundo na vala comum, ninguém mais tem autoridade. Líder, é só mais uma... Não, consultar para quê? O Evandro já deve ter passado por isso várias vezes. E eu já aprendi a lidar com essa situação. Não tenho mais escrúpulo também. Quando o casalzinho chega lá, pastor, vim aqui te apresentar a minha namorada. Ou vice-versa, ela apresentar ele. O que o senhor acha? Eu falo na cara dura, não acho nada. Se você realmente quiser saber, me perguntaria antes. Agora, o que eu posso fazer? Porque consultar um líder hoje, não estou falando daquele radicalismo. Pastor, eu vou de táxi ou de metrô? Tem isso. Mas eu estou falando do equilíbrio, das grandes decisões. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Os líderes estão aí para isso, os pais estão aí para isso. De fato, a falta de limites, ou a colocação de limites na intensidade errada, sobre como deveríamos viver a vida cristã, junta isso ao extremo chamado religiosidade, mas a perda da noção do quanto é suficiente, mas a ação do inimigo em tudo isso, enfim, misture junto, produz essa letargia, apatia, esfriamento, desinteresse vivido e experimentado por muitos cristãos do dias de hoje. Pergunta para quem está do seu lado, quanto é suficiente? Sabe, amados, para terminar, em cima dessas reflexões sobre limites e suficiência, eu quero aqui junto contigo verificar uma preciosa solução à luz da palavra de Deus. Porque senão eu abro aqui um monte de ferida e não fecho nenhuma, né? Essa solução se chama o equilíbrio. Vamos ler o texto de Eclesiastes 7, do 16 ao 17? Equilíbrio. Irmãos, isso pode ser uma chave para o teu 2016. Aliás, você vai viver dias tão difíceis em 2016, pelo menos economicamente falando, politicamente também, que se você não tiver muito equilíbrio, você vai tomar decisões erradas. Eclesiastes 7. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Diz assim o autor, Eclesiastes 7,16. Não sejas, presta atenção nesse trocadilho, não sejas demasiadamente justo, um extremo, nem demasiadamente sábio, um extremo, justiça e sabedoria. Por que você se destruiria a si mesmo? Próximo versículo. Não sejas, esse não poderia ser assim, nem sejas também demasiadamente ímpio, um extremo, nem demasiadamente, dá na mesma, porque morrerias antes do teu tempo. Em outras palavras, assim, muito coloquiais, muito populares, o escritor está dizendo, nem tanto ao mar,
Não, é o contrário. Nem tanto ao céu, nem tanto a... Não seja extremamente sábio, nem extremamente tolo, porque você vai se destruir. A Bíblia está falando, seja equilibrado. Aliás, Hebreus 1:8 diz assim, porque a solução vem de Deus e é Cristo. Hebreus 1:8 diz assim, cetro de equidade está em suas mãos, Hebreus 1:8. E a palavra equidade, em qualquer dicionáriozinho simples, significa imparcialidade, igualdade, justiça, retidão, nem para um lado nem para o outro, e equilíbrio. Porque a solução está em voltarmos às Escrituras e ao seu equilíbrio. Jesus é o centro de todas as coisas, é o assunto principal da Bíblia, e nele está todo o equilíbrio. A solução está em a gente estabelecer Jesus como centro, como padrão, porque ele tem muito claras as noções de suficiência, ele sabe aonde se impõe limites, aonde se extrapola os limites, aonde não há limites. Ele sabe o que é excesso, o que é falta, o que é suficiente. E em Jesus, a medida sempre será certa, amém? Não tem risco, não tem perigo de errar. É como se a gente chegasse no posto de gasolina e o cara perguntasse, vai quanto? E você dissesse, bota Jesus aí. E naquele que está mais seco, vai Jesus em todos os lugares, preenchendo tudo. Naquele que está pleno, vai um pouco mais só para transbordar. Porque Jesus é a medida correta. Jesus é o centro de todas as coisas. Aliás, em Mateus 11:28, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, equilíbrio. Leveza e suavidade. No 2 Coríntios 11:3, a Bíblia diz assim, o Paulo insta, ninguém se aparte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Que é melhor status quo do que esse, que é melhor glamour do que esse, a simplicidade de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós nos apartamos da simplicidade de Jesus, nós entramos na complexidade da vida. O salmista disse no Salmo 87:7, todas as tuas fontes estão todas as minhas fontes estão em ti. Eu não preciso mais nada. Aliás, o Davi disse também, eu não tenho outro bem além de ti. A mais rica de todas as pobrezas. Na declaração de imposto de renda do rei Davi, no campo dos patrimônios, bens, não estava lá 500 mil acres, 700 mil moradias, não sei quantos palácios, todo o ouro de Israel. Não, tinha lá só um item, Jesus. Eu não tenho outro bem além de ti. E eu lhe pergunto nessa manhã, qual outro bem nós precisamos além de Jesus? Não se pode baixar os padrões, nem elevá-los demais. Nós precisamos voltar à humildade, à simplicidade, à prudência, à dependência de Deus, ao descanso, ao fim do estresse, da agonia, da ansiedade, da agitação, que tantas vezes nos leva a perder o ponto, o prumo, o equilíbrio e a noção do quanto é suficiente. Para terminar, o equilíbrio, um temperamento controlado, uma alma aquietada, são bênçãos que são aprendidas, queridos. São dádivas do Espírito Santo, podem ser ministrados nos discipulados. Nós não compramos isso no mercado. São exclusivos da igreja. Muitos recorrem à meditação, ao yoga, à pirâmide, às tentativas humanas de equilíbrio. Porém, essas soluções são insuficientes, porque elas são produzidas pelos homens. E a solução dos problemas dos homens vem de Deus, não está nele mesmo. Senão, para que Jesus teria vindo? O Salmo 51:10, e esse é o último texto que eu vou ler. Salmo 51:10, aliás eu vou ler mais um, mas o penúltimo então, ou o antepenúltimo. Salmo 51:10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito, a minha tradução diz um espírito estável, equilibrado.
A insatisfação reiterada causa desequilíbrio e nunca reconhece limites. E eu quero terminar dizendo que o maior parceiro na nossa busca pela resposta sobre quanto é suficiente e consequentemente no atingimento de uma vida equilibrada, o nosso maior parceiro na busca por essa noção de suficiência é um negócio que se perde e poucos têm, chamado espírito de satisfação. Como nós precisamos de um espírito satisfeito. O Salmo 107, 4, 9 diz assim, Salmo 107, 4, 9 diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, falando da nossa história, por caminhos ermos, não acharam cidade em que habitassem. Salmo 107, 4, agora vou para o 5. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. O meu caso, o teu caso, conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Aqui no canal 5, deem graças ao Senhor pela sua benignidade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma sedenta, e enche de bens a alma faminta. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e sabedoria. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, a resplandecente estrela da manhã. O que mais lhe falta? Salmo 65, 4, o salmista diz assim, Salmo 65, 4. Salmo 65, 4, o salmista disse: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios, na igreja. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo pleno. Esse é um lugar de satisfação. E o Salmo 17, 15 ainda, voltando um pouquinho mais, o salmista, que era um homem segundo o coração de Deus, tinha satisfação dentro de si. Ele diz assim, Salmo 17, 15, quanto a mim, em retidão e contemplarei a tua face, e eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu acordar. E o Jeremias 31, 25, e esse de fato é o último versículo, e já fique de pé, Jeremias 31, 25. O profeta disse: pois satisfarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Amados, Jesus nos satisfaz, produz saciedade, noção do quanto é suficiente, define os limites. E nós estamos aí diante de um 2016 tremendo. O prognóstico não é positivo, mas bem que o equilíbrio poderia ser a nossa marca nesse ano que vai entrar, amém? E eu não sei como você está posicionado em relação a tudo que eu falei aqui nessa manhã. Limites, suficiência, satisfação. Talvez você esteja no oposto de cada um desses itens. Domingo foi também a prova da OAB nacional, não é isso? Todos que fizeram o curso de Direito fazem lá o teste da OAB. Não sei se foi no Brasil inteiro, mas em muitos estados os estudantes foram lá tentar tirar a carteirinha da ordem. Eu estava no Piauí, como eu já falei, e eu estava lá com uma pessoa jantando no domingo à noite depois do culto. E essa pessoa falou assim, chorando, indo para o restaurante: pastor, você fala esse monte de coisa aí sobre limite. Foi essa mesma palavra. Estou no meu limite com a OAB. Fiz 2 vezes a prova, não aguento mais. 5 anos jogado fora. Que insanidade aquilo lá. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei: Senhor, acho que não deu nada. Chegamos no restaurante, se organizou as mesas lá e ela sentou do lado de uma outra mulher, mãe igual ela, mesma condição, mesma idade, e começou a chorar, escondidinha por causa disso.
Aí a pessoa, essa segunda mulher perguntou para ela: fulana, por que você está assim? Ah, segunda vez que eu faço essa prova, não passo, não sei o que lá. Não, mas calma, porque não é você. Não, eu também fiz a prova, a última edição dela, e passei. Então, você passou, você não sabe o que repetir. Peraí, eu passei, mas já era a 10ª vez que eu tentava. Quanto é suficiente? Qual o limite? Cadê o espírito de satisfação? Em 2016 essas coisas vão ser postas à prova na nossa vida. Quanto é suficiente? Talvez você vai precisar aprender a viver com menos, e vai acontecer mais milagres. Porque quando a fartura, para que milagre? Aliás, o Paulo Oliveira que sempre diz isso, né, Evandro? A gente quer tanto milagre, mas para ter milagre tem que ter uma situação terrível ali, estanque, uma crise terrível. Para Deus curar alguém de câncer, precisa ter o câncer. Para Deus ressuscitar o morto, precisa ter um velório e um defunto. A gente quer pular essa parte e ir direto para a ressurreição. A gente vai precisar compreender novos limites do sobrenatural, da busca de Deus, de voltar a uma igreja mais cristocêntrica, no equilíbrio da palavra, e menos ufanista, autoajuda, porque na hora que o bicho estiver pegando, essas coisas não resolvem nada. Sabe aquela palavra de que você pode, você blá 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 blá, mas quando a luta você sucumbe, porque aquilo é espuma de Coca-Cola, quando abaixa o copo está vazio. Nós vamos precisar voltar à simplicidade, aos rudimentos, à cristocentridade da palavra. E temos um espírito de satisfação. Crie-me um espírito estável. Nós vamos cantar, orar essa canção. E você, se acha que precisa de algo de Deus acerca do que foi falado, venha então diante do altar e nós vamos orar com você. Amém? Então, enquanto os irmãos ministram a canção, você já vem e vai orando, falando para Deus com a tua queixa, o teu ponto de melhora, ser nos limites, na saciedade, na satisfação. E aí, enquanto eles vão cantando essa canção, você vai falando com Deus. Essa é a sua oração. E depois nós vamos entregar tudo isso diante do altar. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar. Vamos orar essa canção. Você sai do seu lugar. Já vem e vai orando.